Vamos receber o pastor Daniel com palmas de glória para Jesus. Glória a Deus, cumprimento a amada igreja na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós estamos alegres por mais um dia podermos estar na casa do Senhor. Trago aqui o abraço e a saudação da minha esposa, que não pôde estar presente, mas nós estamos aqui para cultuar, adorar e ouvir a voz do Senhor, amém? Vamos aproveitar que estamos em pé, vamos ler a palavra de Deus no livro de Marcos, uma palavra bem conhecida, capítulo 10. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Capítulo 10 de Marcos, vamos ler a partir do versículo 46. Os irmãos encontraram. Quem não encontrou, quem não tem a sua Bíblia, pode acompanhar no telão. Vamos para a palavra de Deus que nos diz, Marcos capítulo 10, versículo 46. E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? O cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Deus soberano, Pai amado, nós te louvamos, Senhor, nós te exaltamos. Diante da tua palavra que nós lemos, Pai, nós cremos que no dia de hoje o Senhor tem milagre para a tua igreja. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor está neste lugar e que o Senhor vai manifestar o teu querer e a tua vontade, Senhor. Pai, que no dia de hoje o Senhor possa ministrar a tua igreja, Senhor. Venha usando a minha vida, que não venha ser eu, mas que o teu Espírito Santo possa, Pai, ministrar através de mim, para que a tua igreja venha ser edificada, para que a tua igreja venha receber, ó Pai, a tua palavra, para que possamos guardar essa palavra em nosso coração, Deus, para que assim nós venhamos entender e compreender a tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Obrigado, Deus, por tudo, ó Pai. Te peço a direção do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Podem tomar os vossos assentos. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Uma palavra bem conhecida, mas Deus quer falar ao nosso coração. Já ouvimos muitos pregar esta palavra, mas eu creio que ela vai falar de uma maneira diferente conosco, porque ela se renova a cada dia. A palavra nos relata que Jesus foi para Jericó. E diz a palavra: e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão. Então aqui nós podemos ver que Jesus ele passou por Jericó.
E a palavra do Senhor, se nós formos ver, ela vai relatar de um milagre que Jesus fez quando andava por Jericó. Onde Jesus, ele entrou na casa de Zaqueu, e ali Jesus entrou com a salvação na vida daquele homem. E a palavra aqui ela vai relatar que Jesus, ele foi para Jericó, e saindo de Jericó, agora a palavra vai entrar na palavra que nós lemos. E saindo de Jericó, ele passando com seus discípulos, com uma grande multidão, passou por um lugar onde estava um enfermo, um cego. E aquele cego, ele saía todos os dias da sua casa, porque ele sendo cego, ele tinha que fazer algo para se manter, para viver. Na época não existiam os auxílios como tem hoje, não existia aposentadoria para quem era enfermo, como tem hoje. E a palavra do Senhor diz que aquele cego estava à beira do caminho, mendigando, porque ele precisava daquilo que a multidão oferecia, daquilo que o povo ofertava, uma moeda, um pão, alguma coisa para ele suprir a sua necessidade. Muitas vezes eu creio que ele nem a sua própria necessidade do dia ele conseguia receber. E a palavra do Senhor no capítulo 11, logo mais adiante, vai dizer que Jesus ele sobe de Jericó para Jerusalém. Então Jesus ele foi para Jericó, ele passou em Jericó, mas ele saiu de Jericó. E a palavra de Deus diz que ele sobe para Jerusalém. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que nós também estamos em Jericó. Nós passamos por Jericó, mas nós não vamos permanecer em Jericó. Glória a Deus. Porque Jesus ele subiu para Jerusalém. Ele entrou em Jericó, ele passou, mas ele saiu, e ele subiu para Jerusalém. Assim nós também chegamos em Jericó, estamos em Jericó, mas nós vamos sair porque nós não somos daqui. A palavra do Senhor diz que nós somos peregrinos e forasteiros, nós estamos aqui por um determinado tempo, mas nós vamos sair de Jericó, nós vamos subir para a nova Jerusalém. Aleluia. Aleluia. E Jesus, quando ele estava saindo, ele estava acompanhado de duas multidões, de dois grupos de pessoas: os discípulos e a multidão. Nós podemos entender e podemos saber que muitas vezes aquela multidão seguia Jesus porque eles queriam algo de Jesus, mas não porque eles verdadeiramente queriam aquilo que ele podia oferecer como a salvação. Aquela multidão muitas vezes seguia Jesus porque eles queriam um pão que ele dava, eles queriam um peixe que Jesus alimentava aquela multidão, eles queriam um milagre, eles queriam uma cura, diferente dos discípulos que seguiam Jesus porque só ele tem palavras de vida eterna. Aleluia. Em qual desses grupos nós estamos hoje? No grupo da multidão que vem, segue Jesus para conseguir alguma coisa na sua vida, um milagre, alguma promoção no trabalho, alguma cura, ou nós estamos aqui porque só ele tem palavras de vida eterna? Em que grupo nós estamos? Em que grupo nós nos encaixamos hoje nesta palavra? Aleluia. E eu quero dizer, meus irmãos,
que quando Jesus passou, nós já ouvimos muitas pregações onde o pregador ele fala que o cego Bartimeu ele estava à beira do caminho. Ele não estava no caminho que nós podemos dizer. Jesus ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Muito se fala que o cego estava fora do caminho, mas ele não poderia estar no caminho, porque alguém que estava pedindo esmola, alguém que estava mendigando, não podia estar trancando o caminho por onde passavam. Ele tinha que estar à beira do caminho. Mas uma coisa eu digo: ele estava no lugar certo, ele estava no lugar que ele devia estar, e estava no momento certo. No momento que Jesus passou, ele estava ali. E quando ele ouviu aquela multidão passando, ele procura saber o que estava acontecendo, porque não era normal passar uma multidão naquela imensidão, num momento só. E ali eles informaram aquele cego que estava passando Jesus de Nazaré. Glória a Deus. E aquele homem poderia muito bem pensar: hoje eu vou ganhar uma oferta boa, olha a multidão, quanta multidão que está passando. Se cada um me der uma moeda, se cada um me der um pedaço de pão, hoje eu tiro para a semana. Mas ele, quando ouviu falar que era Jesus de Nazaré que estava passando, ele não quis mais saber de pedir oferta. Ele não quis mais saber de pedir uma ajuda, porque ele viu que ali havia uma oportunidade dele mudar de vida. Havia a oportunidade de ele ser transformado, ele ser visto e receber um grande milagre, porque eu creio que aquele homem ouviu falar dos milagres que Jesus fazia. E aí a palavra do Senhor vai nos dizer que ele começa a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, aquele homem era cego, mas a fé que ele tinha é que ele seria curado. Aquele homem era cego, mas ele não era mudo. Ele não via, mas ele podia clamar, ele podia chamar por Jesus. Se nós formos ver, a fé, ela também é cega, porque em Hebreus, no capítulo 11, a palavra do Senhor vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. A nossa fé, nós não estamos enxergando aquilo que nós acreditamos que Deus vai entregar para nós. Nós não estamos enxergando a nossa vitória ainda, mas nós estamos crendo que ela vai se materializar na nossa mão. Aquele homem era cego, mas ele não era surdo. Quando ele ouviu aquele alvoroço, aquela multidão, o barulho de pessoas passando, ele pergunta, ele se informa o que está acontecendo. E aí ele ouviu falar que era Jesus de Nazaré. E a palavra do Senhor, ela diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. A fé vem pelo ouvir. Romanos 10, capítulo 10, versículo 11 nos diz que ela vem pelo ouvir. Talvez alguém que ainda não ouviu falar de Jesus está onde está porque talvez nós temos nos omitidos de falar de Deus. Talvez alguém ainda não tenha aquela fé
que pode salvar, que pode curar, que pode libertar, porque talvez nós temos nos omitido de dizer que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta. Mas quando aquele homem ouviu que era Jesus, ele se pôs em pé e começou a clamar. Ele começou a clamar a Jesus. E uma coisa que se nós pesquisarmos, se nós estudarmos, nós vamos ver que Nazaré significa renovo. Mas Nazaré era tão ruim, tão desprezada, que o povo, eles conheciam Nazaré como sinônimo de pobreza. Nazaré era uma cidade pobre. E quando a multidão, eu creio que foi alguém da multidão que falou para o cego, é Jesus de Nazaré que está passando. Ele clama a Jesus, mas ele não chama Jesus Nazareno, porque Nazaré era desprezado pela sua pobreza, mas ele clama a Jesus, filho de Davi. Glória a Deus. Porque ele reconheceu que Jesus, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele vinha da linhagem de reis. Então ele não foi levado pelo que ele ouviu falar. Ele clama a Jesus pelo que Jesus é, e não pelo que as pessoas falam. Nós temos que saber quem que Jesus é na nossa vida. Nós temos que buscar conhecer este Deus. E quando nós sabemos que Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que Ele é o médico dos médicos, nós vamos clamar a Ele. Nós vamos invocar o nome dEle. E Ele vai se manifestar. Aleluia. Glória a Deus. E aquele cego, ele clamava. A multidão estava passando, Jesus estava passando. E diz a palavra que a multidão mandava ele se calar. Mandaram Bartimeu se calar. Mas ele viu ali a oportunidade de ele receber a bênção, receber a vitória que nós teremos hoje para nós. E ele clamou cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu creio que aquele cego, quando ouviu falar que Jesus passava, ele se levantou. Porque a palavra no versículo 46 vai dizer que ele estava sentado. Mas quando ele vai clamar para Deus, eu creio que ele se pôs em pé. Eu creio que ele se levantou. Porque nós, quando estamos na presença de Deus, nós temos que ou estar prostrado de joelhos ou estar em pé diante do homem, do filho do homem. Aleluia. Aleluia. Deus quer que nós estejamos em pé, e eu creio que ele estava. E quando ele clamou, a palavra diz que Jesus para. Interessante que Bartimeu não parou de clamar enquanto a multidão mandava ele parar. Ele continuava clamando cada vez mais alto, como diz a palavra. Mas quando Jesus ouve a persistência, a atitude de Bartimeu, Jesus para. E aí Jesus fala: chame, manda que venham até mim. Aleluia. Então a palavra do Senhor vai dizer
parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te. E a palavra de Deus está falando que mandaram ele se levantar. Mas eu creio numa coisa, que quando ele ouviu que Jesus passava, ele se levantou, ele clamou em pé. Mas como a multidão repreendia, eles empurravam ele: cala-te, cala a tua boca, para que você clama, para que você está querendo molestar o mestre? Eu creio que ali a multidão empurrou e ele caiu. Mas quando Jesus manda chamar ele, aqueles que o derrubaram tiveram que dizer: levanta-te, o Senhor te chama. Glória a Deus. Talvez você que está buscando algo do Senhor já tenha ouvido muitos falar contra. Para que você continua orando? Para que você continua buscando? Para que você continua jejuando? Se Deus não está fazendo na tua vida, as pessoas tentam parar, tentam fazer desanimar. Mas é aí que nós temos que ter a mesma atitude de Bartimeu e clamar cada vez mais alto, porque o Senhor vai ouvir, o Senhor vai parar, e aqueles que não acreditaram em você vão ver Deus entregar a vitória na tua mão. Glória a Deus. Aqueles que não acreditavam que você receberia a vitória, agora vão ver que Deus é na tua vida e que Deus ouve o clamor de quem clama a Ele. Aleluia. A palavra do Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei. A palavra manda nós clamar em alta voz. E muitas vezes nós clamamos, nos reprimimos de falar com Deus. Muitas vezes falamos com Deus até em pensamento. Claro que a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele ouve, até mesmo se nós somente pensarmos, o Senhor sabe o que nós pensamos, mas Ele quer que nós clamamos para que Ele possa manifestar, possa ver, fazer a multidão ver que aquilo que você está buscando, Ele vai te dar. Glória a Deus. Aquilo que você está crendo, Ele vai fazer na tua vida. Aleluia. E quando Jesus parou, quando Jesus ele para e manda chamar o cego, todo mal tem que parar. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Quando Jesus para porque ouviu o teu clamor, a mentira que estão falando contra você vai parar. A fofoca que estão fazendo contra a tua vida vai parar. Sim, meu Deus. Aleluia. As afrontas que estão levantando contra você, as calúnias, as perseguições, vão parar, porque Jesus parou para ouvir você clamar a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Uma coisa que nós sabemos, meus irmãos, é que o clamor de um homem de Deus incomoda o mundo. O clamor de alguém que crê em Jesus incomoda aqueles que não creem no Deus Todo-Poderoso. Talvez a sua pregação que você faz lá na rua incomoda muita gente. O louvor que você canta aqui, os infernos que estão rodeando por fora aqui, estão incomodados. A sua adoração na sua casa, o inimigo ele se incomoda. Muitas vezes nós ouvimos na vila, onde nós moramos, em volta, vizinhos colocam o som bem alto, e nós estamos colocando louvores para eles ouvir. Nós temos que incomodar os infernos.
Nós temos que fazer o demônio bater em retirada, porque onde habita, aonde há louvor, habita o Espírito Santo, aonde há louvor, habita a presença de Deus, e os demônios se retiram. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero dizer para você, meu irmão, não é você que vai parar de clamar, não é você que vai parar, mas é essas afrontas que estão fazendo contra a sua vida que vai parar, porque Jesus já parou para ouvir você. Aleluia, Deus. Essa doença que tem entrado na sua casa, que você está clamando, vai parar, vai sair, Glória a Deus. porque Jesus já parou para ouvir o teu clamor, Jesus já ouviu o teu clamor, Aleluia. e Ele tem essa vitória para a sua vida no dia de hoje. Glória a Deus. Aleluia. E eu declaro na sua vida que Deus já parou hoje para ouvir o seu clamor. Aleluia. Deus já parou hoje para ouvir aquilo que você tem pedido a Ele, aquilo que você tem clamado, aquilo que você tem confiado no Senhor. Aleluia. E eu quero profetizar sobre a igreja. Aqueles que se levantaram, aqueles que te caluniaram, aqueles que te afrontaram, aqueles que te colocaram para o chão, muitas vezes com palavras, muitas vezes com afrontas, com mentiras. Aleluia! Estes vão ver a tua vitória, estes vão ver o que Deus vai fazer na tua vida. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Quando chamaram aquele cego, quando chamaram Bartimeu e falaram: levanta-te, que ele te chama, a palavra do Senhor vai dizer que ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com ele. Antes dele se levantar, ele tira a capa e lança fora. A capa que um cego usava, a capa que um paralítico usava, era para identificar que ele tinha algum problema e ele poderia sair pedir esmola, ele poderia sair pedir ajuda, porque aquilo identificava ele, que ele havia um problema. E agora, quando chamaram ele, ele joga a sua capa, antes até mesmo de se levantar para ir ter com Jesus. Eu creio que aquela multidão, aqueles que foram chamados, tenham perguntado para ele: por que já lançastes a capa fora, sendo você cego? E eu creio que ele disse: porque o Senhor me chamou, e quando ele chama, é porque ele já tem a vitória. O Senhor chama e quando ele te chama, é porque ele já tem a tua bênção. Aleluia. E a palavra do Senhor nos diz, e Jesus falando, disse-lhe: que queres que te faça? Aleluia. Seria esta pergunta a ser feita? Sim, meus irmãos. Por quê? Porque aquele cego era pobre. Aquele cego tinha que sair mendigar. Ele não tinha o seu sustento, e Jesus fez essa pergunta porque ele poderia pedir riquezas, uma casa, podia pedir alguém para o auxiliar, para o guiar. Mas ele diz: que eu veja. Jesus, ele fez aquela pergunta porque talvez hoje, se ele perguntasse para nós o que nós responderíamos para Jesus, se Jesus perguntasse
igreja: o que queres que eu te faça? O que você pediria? Talvez você nem saberia com certeza aquilo que você queria pedir para Jesus. Talvez hoje você não tenha definido ainda qual é a tua prioridade, o que você quer, o porquê que você está buscando seguir Jesus. E Bartimeu, ele diz: Mestre, que eu tenha vista. Aleluia. Aleluia. Olha aqui a resposta mais inteligente ele deu. Ele poderia pedir riqueza? Sim, poderia. Mas ele queria algo mais. Ele queria ver Jesus. Ele queria ver para poder seguir Jesus. Se nós olharmos um pouco antes, quando os apóstolos Tiago e João, eles perguntam, na verdade Jesus faz a mesma pergunta para Tiago e João, pouco antes. Jesus diz: que quereis que vos faça? Olha, os discípulos de Jesus, Tiago e João, quando Jesus pede: que quereis que vos faça? Aí eles falam: concede-nos que na tua glória nos assentemos, uma à tua direita e outro à tua esquerda. Eles precisavam disso? Não precisavam. Eles estavam querendo status, estavam querendo posição, estavam querendo fama. E nós não podemos, dentro da casa do Senhor, nós querer status, nós querer posição, nós querer fama. Nós temos que querer a presença de Deus. Que resposta mais vergonhosa dos discípulos. E Jesus, quando ele sai de Jericó, e o cego faz dá aquela resposta para Jesus. Eu creio que Jesus deve ter chamado Tiago e João. Está vendo o que é saber pedir? Está vendo o que é a pessoa ser humilde? Porque aquele cego, ele foi humilde, ele queria ver. Ele não foi como aqueles discípulos que queriam posição. E uma coisa que nós aprendemos aqui, que quando nós sabemos pedir para Deus, quando nós pedimos aquilo que nós precisamos, até aquilo que nós não estamos pedindo, o Senhor vai dar para nós. Glória a Deus, aleluia. Aquele cego pediu para ver, e Jesus falou: a tua fé. A tua fé alcançou um milagre no dia de hoje. Aleluia. A fé de você que está nessa cadeira, aqui na igreja, alcançou o milagre de Deus na sua vida. Por causa da tua fé, o milagre chegou, mas por causa da tua fé também eu vou te dar salvação. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. Jesus, ele disse: a tua fé te salvou. Aleluia. Aquele homem pediu para ver, e Jesus, além de dar visão, agora ele dá salvação, porque Jesus, ele não quer só nos dar bênção, não quer só nos dar vitória, não quer só nos dar milagres, mas ele quer que nós venhamos ser salvos. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Quem lembra da pergunta que Jesus fez para o paralítico do tanque de Betesda? Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Ele não pediu, não respondeu: o que eu ando.
arrependeu, teve que dar um rodeio, dar desculpas. Ah, porque quando a água é agitada, não tem ninguém que me coloque no tanque. Nós temos que saber pedir, nós temos que saber clamar a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E a palavra do Senhor diz que logo o cego viu e seguiu Jesus. Jesus, ele diz: vai, a tua fé te salvou. Jesus disse para ele ir andar, mas o que ele fez? Ele não foi, ele seguiu. Aleluia. Ele subiu com Jesus para Jerusalém, e é para lá que nós temos que subir. Nós temos que seguir Jesus para chegarmos na nova e eterna Jerusalém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É para isso que nós temos que seguir o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Bartimeu, quando ele clama a Jesus, ele faz uma coisa. A palavra do Senhor vai dizer no versículo 52 que ele recebeu a bênção dele. Mas lá no versículo 47, o que ele fez? Ele primeiro adorou a Deus. Nós temos que adorar a Deus antes mesmo de nós receber a nossa bênção, a nossa vitória. Nós temos que exaltar o Senhor. A palavra do Senhor vai dizer para nós adorar o Senhor na beleza da sua. Porque quando nós adoramos o Senhor, Ele vai entrar em providência. Quando nós adoramos o Senhor, Ele vai agir com o milagre que Ele tem determinado na tua vida. Glória a Deus. E como Ele adorou? Pelo seu clamor nós vemos adoração. Porque Ele chamou Filho de Davi. Ele clamou Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Emanuel, Deus conosco. Ele clamou por aquele que esmagou a cabeça da serpente. Ele clamou pelo Cordeiro de Deus. Aleluia. E como nós entramos na presença de Deus? Só pedindo, só querendo a bênção? Ou nós primeiro adoramos ao Senhor? Ou nós primeiro buscamos entrar na sua presença com adoração, com o coração contrito, quebrantado? Nos esvaziamos das nossas fraquezas, porque nós temos que, a palavra do Senhor nos manda nos esvaziarmos de nós mesmos, para que nós possamos ser cheios da graça do Espírito Santo. Glória a Deus. Para que o Senhor possa nos ouvir, para que o Senhor possa receber o nosso clamor. Nós temos que reconhecer que nós precisamos da misericórdia dele. Como aquele homem tem clamado: tem misericórdia de mim. Aleluia. Aleluia. Ele primeiro adorou o Senhor Jesus. Ele não olhou a multidão que estava impedindo, que estava tentando impedir ele de chegar à presença do Senhor. Nós vemos tantos milagres em que pessoas têm recebido porque têm perseverado. Glória a Deus. Aquela mulher do fluxo de sangue, havia uma multidão que impedia ela de chegar até Jesus, mas ela mesmo assim ela foi, ela se esforçou, ela teve bom ânimo, ela creu que somente tocando em Jesus, na sua orla, ela seria curada. Glória a Deus.
Zaqueu, quando ele viu aquela multidão que estava rodeando Jesus, e ele desejava ver Jesus, ele não deixou que a multidão o impedisse. Ele subiu para poder ver. E você, meu amado, meu querido irmão, igreja do Senhor, o que te impede de você fazer algo para chamar a atenção de Deus? Muitas vezes alguém que fala que você não canta bem, que você não prega bem, que você já desanima, mas você não está fazendo para o homem. Não deixe a multidão atrapalhar a bênção, a vitória que Deus tem para você. Aleluia. Quando aquela multidão começou a repreender o cego, dizendo: cala-te, ele poderia dizer: cala a boca você, em vez de me ajudar. Eu consegui chegar até Jesus, está querendo que eu... Irmãos, nós não temos que bater boca contra o inimigo. Nós temos que clamar ao Deus Todo-Poderoso. Nós temos que clamar àquele que pode nos ouvir, aquele que pode nos socorrer, aquele que vai nos dar a vitória. Aleluia. Não deixa as barreiras, não deixa nada atrapalhar de você estar na presença de Deus. Não deixa o comodismo de tirar a presença de Deus, de buscar a presença de Deus. Aleluia. Não deixa as distrações da vida, do dia a dia, tirar você da presença de Deus, de buscar a presença de Deus. Não deixa de buscar ao Senhor por causa do trabalho. Não deixa de buscar o Senhor por causa dos teus negócios. Porque quando nós colocamos tudo nas mãos do Senhor, quando nós entregamos a nossa vida, a nossa casa, tudo que nós vamos fazer, consagramos ao Senhor, para que Ele possa abençoar, para que Ele possa conceder assim a sua misericórdia sobre nós. E a cada bênção que nós recebemos não é porque nós merecemos, é porque Deus tem misericórdia de nós, é porque Deus, Ele quer nos abençoar, não porque nós somos melhores, não porque nós merecemos, porque se fosse por merecer, nós não teríamos nada, nós não receberíamos nada. Mas é porque nós temos um Deus que nos ama, nós temos um Deus que quando Ele vê que eu estou enfermo, Ele vai me curar. E quando você está necessitado, Ele vai te ajudar. E quando você está passando por dificuldade, Ele é um Deus que vai prover. Aleluia. Mas nós temos que crer, nós temos que clamar, nós temos que buscar, olhar para o autor e consumador da nossa fé. Não olhar para as barreiras. Aleluia. Porque se Josué olhasse para as barreiras, para as muralhas, ele teria desistido. Aleluia. Mas ele olhou para a promessa, ele olhou para a palavra que estava liberada sobre a sua vida. E ele foi obediente, ele fez aquilo que o Senhor mandou. E quando nós fizemos, não há muralhas que ficam em pé, não há barreiras que não venham ser derrubadas, não há prisões que não venham cair por terra, não há correntes, algemas que não vão se abrir quando você clamar, quando você adorar, quando você crer e buscar o Senhor. Aleluia. Põe-se em pé na igreja.